Olá pessoal, hoje eu gostaria de trazer para os nossos amigos e seguidores um assunto que pode parecer que já tenha algum, digamos, vídeo a respeito, mas como a parte de crescimento é extremamente complexa e também não é muitas pessoas que se especializam nessa área, embora tenha bons especialistas, o objetivo não é esse. O objetivo é realmente clarear para vocês a sequência de toda a metodologia de crescimento que pode ocorrer, mas através dos seus mecanismos metabólicos. Por isso eu estou trazendo o crescimento na opinião de especialista, que é importante para vocês poderem entender. O GH, hormônio de crescimento, fabricado pelo somatotrofo. Somatotrofo sômato é corpo, trofo é a célula que fabrica o hormônio de crescimento. Regulação da célula somatotrófica hipofisária pela substância liberadora do hormônio de crescimento no cérebro, no hipotálamo, e seu receptor. Não tem nada a ver com o resto do que até hoje nós falamos. Os hormônios do hipotálamo medeiam as interações entre o sistema nervoso e endócrino. Presta atenção, sistema nervoso e endócrino. Não é só um problema endócrino, ele age sobre o sistema nervoso central para fabricar uma série de situações que são receptores que passam para a execução através de uma série de sequências metabólicas que vocês vão saber, controlando a atividade de células-alvo específicas da glândula pituitária, ou no caso é pituitária anterior ou hipófise anterior, o peptídeo, né, a substância hipotalâmica, hormônio liberador de hormônio de crescimento, atua sobre as células fabricantes do hormônio de crescimento, no caso da hipófise, para estimular a sua proliferação durante o desenvolvimento e para a regulação da sua capacidade de produzir e secretar hormônio de crescimento de um modo geral. Essas ações são mediadas por um receptor recentemente identificado. Até então não era identificado, são coisas muito recentes. Ele foi identificado para no caso, a substância liberadora de GH, que é o hormônio de crescimento, que é importante para vocês poderem entender a sequência, que pertence a uma família especial até então não sabida, chamada B3, da superfamília de receptores acoplados à proteína G. Para vocês entenderem, a fim de responder às mudanças em seu ambiente imediato, as células devem ser capazes de receber e processar sinais que se originam fora de suas fronteiras. Ou seja,
ela tem sequência. Células individuais geralmente recebem muitos sinais simultaneamente, diversos sinais simultaneamente, e então integram as informações que recebem em um plano de ação unificado. Vamos dizer, todas essas substâncias, elas vão se concentrar no hormônio de crescimento e unificar, e daí ela vai ter diversas funções que são específicas. Mas as células não são apenas alvos, elas também enviam mensagem para outras células próximas e distantes também. A superfamília, no caso, são 7 receptores de transmembrana acoplados à proteína G. Tem um nome científico chamado 7TM/GPCRS, que não interessa, certo? Ou seja, proteicas células G receptoras. É a maior família de receptores associadas às membranas receptoras acopladas às proteínas G. As proteínas G, de um modo geral, são uma grande família proteica de receptores transmembranas que captam sinais extracelulares e ativam vias de informações ou transdução de sinais no interior da célula. Isso é importante para que vocês entendam que o GHRH eles liberam uma série de substâncias. Isso será captado por tem um receptor, e isso vai ser secretado e captado por outro receptor que terá na sequência do cérebro, né? Nós estamos falando na área cerebral ainda, não a área neuroendócrina, depois passaremos para a parte endócrina. Que no caso, então, como eu disse, são sinais extracelular e ativam as informações. E de sinais, no caso, no interior das células de um modo geral. Esse tipo de receptor apenas é encontrado nos eucariontes. O que quer dizer eucariontes? Qualquer organismo que tenha como unidade estrutural fundamental um tipo de célula que contenham organelas específicas no citoplasma. Organelas são setores que fabricam substâncias específicas ou têm funções específicas dentro da célula, dentro do citoplasma. Como, por exemplo, a mitocôndria, certo? Um exemplo que não tem nada, tem a ver, mas é indiretamente. Um núcleo ligado a membranas envolvendo material genético organizado em cromossomas. Cromossomas são aquelas ligaçõezinhas, são em forma de escada, e que, dependendo, ela pode ter 2 partes ou 4 partes, de um modo geral, dependendo da situação. E um elaborado sistema de divisão por mitose ou meiose. Mitose é o seguinte: é a divisão do DNA
em duas partes, formando duas células diferentes. Elas são preenchidas por uma substância chamada ácido ribonucleico mensageiro. Então ela completa um, depois completa outro e fica duas células separadas. Isso é uma progressão geométrica, duas vão formar quatro, quatro vão formar 8, 16, 32 e aí vai. É uma progressão geométrica, é a multiplicação intracelular das células. Isso chama-se mitose. A meiose significa a separação de uma mesma célula em dois, entendeu? De uma mesma célula em dois. É um processo um pouco diferente, chamado meiose. Caracteriza de todas as formas de vida, hein? Sem isso nós não vivemos, sem esse processo. Há uma exceção, lógico, as bactérias, né? Entendeu? Que são algas verde azuladas e outros organismos primitivos. Isso não sofre, no caso, mitose. E nem a bactéria não, tá certo? Porque ela é única, né? Monocelular. No caso, como é o caso das leveduras, plantas e animais, por exemplo, isso também pode ocorrer tanto a mitose como a meiose. Os ligandos que se ligam e ativam esses receptores incluem compostos sensíveis à luz, odores, feromonas, hormônios, neurotransmissores e variam em tamanho, desde de pequenas moléculas até peptídeos, que podem mesmo ser grandes proteínas, bem extensas. Esses receptores estão envolvidos numa variedade de doenças de um modo geral, mas também são alvo de cerca de metade das drogas medicinais humanas. A proteína G das células G receptoras estão envolvidas na fisiopatologia. Fisiologia é a função normal, patologia, doença, certo? De numerosas doenças humanas e constitui cerca de 30 a 40% de todos os alvos de drogas, de substâncias medicamentosas. Durante as duas últimas décadas, de um modo geral, a oligomerização, ou seja, a diminuição da multiplicação da proteína G receptora tem sido extensivamente estudadas usando método como transferência de energia através de ressonância de bioiluminescência. Tem uma abreviatura chamada BRET. E hoje, a interação de receptor com receptor dentro da superfamília proteica das células G receptoras é um fenômeno bem estabelecido. Evidências do impacto da oligomerização
de proteínas G receptoras, por exemplo, na ligação do ligante de uma com a outra. São expressões do receptor e na transdução, ou seja, ligação de sinais, indicando a importância fisiológica e farmacológica dessas interações do receptor de um modo geral. O receptor, no caso, G, do substância liberadora, no caso liberador do hormônio de crescimento, de in vitro, né? No caso de roedores, é expresso predominantemente na glândula pituitária e células somatotróficas, células secretoras de hormônio de crescimento. Para investigar essa expressão específica de tecido e células, o gene receptor, no caso, foi clonado e caracterizado. Isso já foi clonado e caracterizado, por isso se sabe bastante e já está bem estabelecido. O promotor do gene do receptor é expresso seletivamente nas células hipofisárias e é regulado pelo fator de transcrição da pituitária 1. Várias mutações no ponto do PIT1 ou pituitária 1 é uma perda ou deleção de toda a sequência de codificação, como eu já tive a oportunidade de falar em outro vídeo. Foram descritas em suportes adicionais para o papel de PIT1 ou pituitária 1 na expressão gênica específica da hipófise. Existe um dimorfismo, uma diferença sexual na expressão do receptor do hormônio liberador do hormônio de crescimento na hipófise, sugerindo a regulação dos esteroides gonadais, ou seja, os esteroides gonadais é que caracterizam a parte sexual, no caso desse tipo de receptor. Além disso, os glicocorticoides, ou cortisol, são potentes reguladores positivos da expressão gênica do receptor no caso, de liberador de hormônios de crescimento. Evidências substanciais apontam como um papel importante do receptor de GHRH, que é o hormônio liberador do hormônio de crescimento, na hipófise, na regulação da proliferação e atividade funcional das células somatotróficas, fabricantes do hormônio de crescimento. De um modo geral, as células somatotróficas, estou me perdendo feio aqui. Bom, isto é melhor observado em roedores anão, que abriga uma mutação no domínio extracelular do receptor do hormônio liberador do hormônio de crescimento na hipófise
que, no caso, ele provoca a abolição as propriedades de ligação e sinalização do hormônio do receptor. Esse é um dos motivos do hormônio no caso do cortisona e substâncias glicocorticoides, de um modo geral, criarem um problema no crescimento eventual, na liberação eventual do hormônio de crescimento para humanos que dificultam o crescimento estatural de indivíduos, de um modo geral. Então, no caso, o receptor GH, um hormônio liberador de hormônio de crescimento da hipófise, ela pode realmente abolir as propriedades de ligação e sinalização do hormônio receptor, resultando numa hipoplasia, ou seja, pouca fabricação dos hormônios de crescimento severamente. Esses estudos complementares in vitro transgênicos super expressado no caso do ligante do hormônio liberador do hormônio de crescimento da hipófise, revelam hiperplasia somática correspondente. Células aumentam de tamanho, mas isso terá consequências depois da fase neonatal, depois de ter nascido. Considerando com essas observações, o hormônio de crescimento liberador da hipófise ativa potencialmente a via da proteína quinase ativada por mitógenos. Quinase nas células somatotróficas da hipófise. Uma proteína quinase ativa por mitocôndria, a abreviação chama-se MAP, quinase ou sinase. É um tipo de proteína quinase que é específica dos aminoácidos serina e trionina. Isso é uma proteína quinase específica. Neste caso, para entender melhor a propriedade de ligação, a sinalização dos hormônios receptores do hormônio de liberação de hormônio de crescimento na hipófise, os receptores mutantes e quimioterápicos foram analisados para definir o domínio importante de crescimento na hipófise. O receptor de hormônio de crescimento, liberador de hormônio de crescimento na hipófise, sinaliza predominantemente através de vias dependentes de uma substância chamada adenosina 3,5 monofosfato cíclico, ou CAMP, ou AMP cíclico, que faz parte do ciclo de Krebs. É uma molécula importante na transdução, ou seja, na sequência da informação de sinais em uma célula. É um tipo de mensageiro secundário celular. A interação desses sinais químicos, de uma maneira geral, ela vai levar frequentemente a mensagem secundária a um nucleotídeo.
um dessas substâncias que vai estar dentro do citoplasma da célula. O AMP cíclico é uma substância de extrema importância, que seria a ação do enzima adenil, no caso, a formação de adenil ou a adenilciclase, modulação que informa o sistema nervoso, cardiovascular, diferenciação entre o crescimento celular e metabolismo em geral. No entanto, uma forma variante do receptor do hormônio liberador, do hormônio de crescimento da hipófise, com uma inserção no terceiro domínio intracelular gerado através do processo alternativo do RNA. O fato é o seguinte: nós precisamos entender que quando se trata de crescimento, apesar de o paciente nem perceber que está fazendo tratamento, o mecanismo ele é muito preciso, ele deve ser feito por profissionais éticos, com bastante experiência, e não existe nenhum risco se por acaso o paciente for deficiente de hormônio de crescimento. E além do hormônio de crescimento, as outras substâncias intercorrentes no ser humano que devem ser corrigidas. Agora, é um tratamento realmente que tem que ter sequência, ele não é a curtíssimo prazo, e precisa estar numa fase em que o indivíduo tenha condições de crescer desde criança, infanto, juvenil, pré-adolescente e adolescente, e também pré-púbere e púbere, porque isso ficará até o fim da vida do indivíduo, e isso poderá causar uma série de problemas, que são os estigmas público e o estigma, no caso, autoestigma. Evite isso, tome atitude hoje, não espere que isso seja uma situação irreversível. Quanto mais cedo vocês tomarem atitude, melhor será o resultado.